investidor conservador parte do pressuposto de que existe um grupo de investimentos que são considerados seguros para quem se enquadra nesse perfil. A aula de hoje vai tratar justamente desses tipos de investimentos adotados ou abraçados pelos investidores conservadores, tá certo? Então, se você se considera conservador, essa aula é para você. Mas, se você não se considerar conservador, né, mas ter um outro perfil, essa aula também serve para você. Fica aí, porque a gente está voltando em um segundinho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta caminhada, nessa jornada de poupador e investidor. E é isso, a aula de hoje vai dar aí uma palhinha para o investidor conservador, que parte da ideia de que existe um tipo ou alguns investimentos que servem ou que foram feitos de forma particular para eles. E quais são esses investimentos? É o que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas, em primeiro lugar, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa lembrar que o investidor conservador é aquele que prioriza a segurança e a preservação de seu capital, mesmo que isso signifique obter rendimentos menores. De modo geral, esse perfil de investidor tem aversão ao risco e busca aplicações financeiras que oferecem baixa volatilidade e previsibilidade nos retornos que pretende, tá certo? Então, esse é um pressuposto, digamos, fundamental para se considerar investidor conservador. Mas quais são, afinal de contas, tá certo? Os tipos de investimentos que eles consideram apropriados para o seu perfil. É o que a gente passa a ver nesse momento, tá certo? Então vamos lá. O primeiro tipo, naturalmente, é a poupança. E sem dúvida nenhuma, o investimento que os brasileiros mais conhecem e mais utilizam, porque ela oferece segurança e liquidez imediata. Tá certo? Bem, quais são as vantagens desse tipo de investimento? A primeira vantagem é a segurança, né? Afinal de contas, ela é acobertada ou é assegurada pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, tá certo? Que cobre até 250 mil em aplicações, ok? O outro aspecto da vantagem é o que? A liquidez. O investidor, ele pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, o que é ideal para quem precisa de flexibilidade no investimento. Mas quais são as desvantagens desse tipo, né, de investimento, da poupança? A desvantagem é que tem baixo rendimento, pois a rentabilidade da poupança geralmente fica abaixo da inflação, o que pode naturalmente reduzir o seu poder de compra ao longo do tempo. Outra coisa é a falta de diversificação. Por quê? Porque a poupança, ela não oferece oportunidade de diversificação, limitando a possibilidade, portanto, de ganhos, ok? O segundo investimento é considerado hoje a poupança da atualidade, tá certo? É o Tesouro Direto, que é um
um programa do governo brasileiro que permite comprar títulos públicos pela internet. Ou seja, você pode emprestar dinheiro ao Estado brasileiro e, em troca, receber belíssimos juros. Quais são as vantagens disso? Segurança, né? Então, o governo federal, ele garante os títulos públicos, o que torna, portanto, os investimentos mais seguros do mercado, tá bom? A diversificação, o investidor pode escolher entre os diferentes tipos de títulos, como o Tesouro Selic, que está atrelado à Selic, a taxa Selic, o Tesouro IPCA, que está atrelado ao IPCA, e o Tesouro Pré-fixado, tá certo? Além disso, ele tem um baixo custo, tem custos acessíveis, como a taxa de custódia da B3 e o imposto de renda, que incide apenas sobre os rendimentos, sobre os lucros. Quais são as desvantagens? A rentabilidade variável. Dependendo do título que você escolher, a rentabilidade ela pode variar conforme o cenário econômico. Outro aspecto da desvantagem é a liquidez. Embora o Tesouro Selic tenha liquidez diária, outros títulos podem ter prazos de vencimento mais longos e o resgate antecipado pode resultar em perdas, tá certo? Portanto, tem que saber escolher qual é o Selic, a Selic que não vai te dar prejuízo se você precisar, digamos, resgatar logo logo, ok? Qual é o terceiro tipo? O CDB, que são os certificados de depósito bancário, que são títulos emitidos por bancos ou instituições financeiras que remuneram o investidor a uma taxa de juros fixa ou variável, geralmente atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. As vantagens? Bem, tributação. O imposto de renda incide sobre os rendimentos, né? A Além disso, a alíquota ela diminui conforme o tempo que você fica lá com o seu investimento. Então, começa em 22,5% e chega até 15%. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menor será a, 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 a taxa de imposto de renda sobre os seus lucros. A rentabilidade oferecem rendimentos superiores aos da poupança e podem ser pré ou pós-fixados, ok? Mas tem desvantagens também. Primeiro, a liquidez. Muitos possuem prazos de vencimento, né? E se você precisar do dinheiro antes, significa perda de rendimento. Você vai perder rendimentos. Tributação. O imposto de renda incide sobre os rendimentos, com uma alíquota, portanto, que vai diminuindo conforme o tempo de aplicação. Quanto mais tempo você ficar lá, menos você vai pagar de imposto de renda. Portanto, começa lá em 22,5% e chega a 15% se você ficar lá até o final, tá ok? Qual é o quarto? LCI e LCA, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, que são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, ou seja, você compra esses títulos, você, portanto, empresta dinheiro a essas instituições e recebe, claro, juros de volta. Mas vamos lá, tem suas vantagens e tem as suas desvantagens. A vantagem, a grande vantagem que eu acho é a isenção do imposto de renda, pois são isentos do imposto de renda para pessoas físicas, ok? A segurança são garantidos também pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né, no limite de até 250 mil, né, por instituição financeira, tá bem? As desvantagens é com relação à liquidez. Geralmente, esses investimentos têm prazos de vencimento mais longos
e pouca ou nenhuma liquidez antes do vencimento. Liquidez é aquela coisa de você tá precisando de dinheiro agora e você bota para vender lá no mercado financeiro e vende imediatamente. Então, tem pouca liquidez, tá certo? Com relação à rentabilidade, pode ser inferior a outros títulos de renda fixa, especialmente em cenários de juros baixos. Mas lembre-se, não tem imposto de renda, portanto, tudo que render vai diretamente para você, ok? Qual é o quinto? O quinto investimento é os fundos de renda fixa, que é uma alternativa para quem deseja delegar a gestão de sua carteira de investimentos a um gestor profissional, tá certo? Bem, eu não faço isso, mas tem gente que faz, sobretudo quem é conservador. Quais são as vantagens? A gestão profissional. Você vai colocar o seu dinheiro, o seu investimento na mão de uma empresa que é assessorada, não é, por grandes profissionais, grandes conhecedores do mercado financeiro. Então, a expertise dessas pessoas, desses gestores, vai monitorar o mercado e ajustar a sua carteira conforme, portanto, o cenário vai se desenrolando. A diversificação, outro fator de vantagem, né? Os fundos de renda fixa investem em diferentes ativos, o que pode, né, diluir, portanto, o risco, diminuir o risco, se você quiser. Quais são as desvantagens? As taxas. Olha, se você coloca na mão de uma empresa para gerir os seus investimentos, os fundos vão cobrar com certeza taxas de administração e de performance, o que vai impactar lá na sua rentabilidade. E em relação à rentabilidade, dependendo do fundo que você escolher, a rentabilidade ela pode ser inferior à de outros investimentos, tá certo? Então, veja que realmente, como você está percebendo aí, são vários tipos de investimentos, né? Como a gente está percebendo, e para ir para o finalzinho, o final deles são as debêntures. Pessoal, as debêntures, como vocês vão perceber aqui, são na realidade títulos de dívidas emitidas por empresas, certo? Que querem, digamos, angariar fundos para poder, digamos, fazer seus investimentos, pagar, né, suas dívidas, etc. E que, em troca, vão te pagar juros pelo empréstimo que você faz de capital a elas. Quais são as vantagens das debêntures, né? Bem, a primeira vantagem é que quando elas são incentivadas, elas não têm imposto de renda, tá certo? E elas vão oferecer isenção de imposto para pessoas físicas. A outra é a rentabilidade. As debêntures podem oferecer rendimentos superiores aos de outros títulos de renda fixa. As desvantagens, por sua vez, é o risco de crédito, tá certo? Embora sejam menos arriscados que ações, as debêntures carregam o risco de crédito de empresa ou da empresa emissora, podendo haver calote, tem que ficar ligado. E, por último, a liquidez, né? Geralmente, as debêntures possuem prazos longos e, portanto, liquidez limitada, tá certo? Então, esses são elementos que a gente tem que considerar. Mas esses 6 tipos de investimentos são considerados seguros pelo investidor conservador. Eles, na maioria das vezes, né, colocam o seu dinheiro exatamente nesse ou em algum desses tipos de investimento. Então, se você é conservador, olha aí. Agora, se você não é conservador, você também precisa olhar com atenção cada um desses 6 tipos de investimento, ok? Porque é por sua conta, tá bom? É por sua conta. Bem, eu gostaria de concluir essa aula lembrando que a gente não faz recomendação de investimentos, apenas
educamos as pessoas, esclarecemos as pessoas para que elas tomem as suas próprias decisões. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá certo? Curte as nossas aulas, comente, compartilhe, acione o sininho para receber cada aula nova que a gente vai postando aqui. Outra coisa, se você ainda não nos seguem lá, não nos seguem lá no Instagram, por favor, siga a gente, porque a gente está sempre paralelo às aulas aqui no YouTube, colocando algo para reforçar o que a aula aqui fala. E, finalmente, tem o nosso site. O nosso site tem sempre uma matéria completíssima sobre o assunto da aula aqui no YouTube. Então, certamente você vai poder, depois dessa aula, correr lá no nosso site e ler com detalhes a matéria sobre este assunto aqui. Desde já agradeço e espero que eu possa te ajudar ou tenha te ajudado com este novo tópico aqui, com essa nova aula. Até a próxima!